Deus seja louvado. Vamos então dar continuidade ao nosso estudo, aquilo para onde nós paramos na quarta-feira passada. Te convido você a abrir a sua Bíblia em Romanos, capítulo de número 1. E hoje nós vamos meditar, se assim Deus permitir, eu acredito que nós conseguiremos, do versículo 21, 22 e 23. Eu acredito que mais uma ou duas aulas de quarta-feira nós terminamos o capítulo de número 1 e entraremos no capítulo de número 2. Romanos, capítulo de número 1, versículo 21, 22 e 23, vai falar assim para nós: porquanto, tendo conhecido a Deus, não o glorificaram como Deus. Uau! Olha o que o apóstolo Paulo inicia esse versículo de 21 falando. Portanto, tendo conhecido a Deus, não o glorificaram como Deus. Primeiro ponto que nós vamos entender é que não foi falta de conhecimento, porque eles conheceram a Deus. E ele continua dizendo assim no 21, nem lhe deram graças, antes, em seus discursos, se desvaneceram e em seu coração insensato se obscureceu. Dizendo-se sábios, tornaram-se loucos e mudaram a glória do Deus incorruptível em semelhança da imagem do homem corruptível, de aves, de quadrúpedes e de répteis. Uau! Até aqui, Romanos, capítulo 1, do versículo 21 ao versículo de número 23. Só para nós, então, recapitularmos, semana passada nós falamos que o coração do homem, e quando nós falamos o coração do homem, nós estamos falando de toda a humanidade, tanto homem quanto mulher, né? Então, quero deixar bem claro, todas as vezes que eu falar homem, nós estamos falando homem e mulher, toda a humanidade, o ser humano, perfeito. Então, quarta-feira passada nós falamos que o coração do homem é a fonte poluída da qual jorra toda sorte de sujeira e maldade. Da onde que vem então toda maldade? Da onde que vem toda sujeira? Que fonte é essa? Do nosso coração, não convertido no Senhor. Ou seja, por isso que a Bíblia, Provérbios, é muito bem claro. Ele vai nos alertar para nós não ouvirmos o nosso coração, para nós não sermos direcionados pelo nosso coração, porque Provérbios, Salomão vai dizer que a resposta certa vem da boca de Deus, da boca do Senhor. Os desejos e os planos vêm do coração do homem, mas a resposta certa vem da boca de Deus. E nós falamos quarta-feira passada, e Paulo deixou muito bem claro, ministrando aos romanos, né, que Paulo resiste a toda a teoria que o homem é bom. Não, o homem não é bom. Por quê? Porque nós entendemos que o coração do homem é a fonte poluída da qual jorra toda sorte de maldade e sujeira. Entendam, um coração não convertido, um coração sem a vida de Deus. Nós falamos que não é o desconhecimento involuntário da verdade de Deus que é o grande problema. Ou seja, o problema não está em não conhecer, o problema está em rejeitar conscientemente essa verdade. A Bíblia deixa muito bem claro que, aqui no versículo 21, que tendo conhecido a Deus, eles não glorificaram a Deus. Então o problema nunca foi falta de conhecimento, mas conscientemente eles o quê? Rejeitam essa verdade de Deus. Muitas vezes, não com palavras,
mas com atitudes, com estilo de vida. Por isso que Tiago vai falar que aquele que se faz amigo do mundo é inimigo de Deus. Por isso que nós precisamos entender que nós estamos nesse mundo, mas nós não somos deste mundo. É por isso que o Senhor Jesus Cristo diz que nós somos a luz deste mundo e sal dessa terra. Ou seja, nós precisamos dar sabor. Nós precisamos conduzir as pessoas, mostrar esse caminho, sendo conduzidos pelo Espírito Santo de Deus como instrumentos de Deus. Nós precisamos entender e compreender que a palavra do Senhor nos chama como instrumentos de justiça nas mãos de Deus. E qual é a função, a finalidade, o propósito de um instrumento de justiça, se não manifestar a justiça divina aqui na terra? Essa justiça divina que foi expressada e manifestada através de Jesus Cristo, o Filho do Deus vivo. Paulo ministra muito sobre a justiça de Deus e nós vamos falar durante toda a carta de Romanos sobre essa justiça. Amém, queridos? Amém. Aleluia! Glória a Deus! Deus seja louvado. Nós falamos também que o grande problema dessa geração é que os púlpitos estão massageando o ego dos pecadores. Nós entendemos que o Evangelho é um chamamento para o arrependimento, né? Então, a mensagem, ela sempre tem como propósito nos confrontar, a mensagem do Evangelho. Ela não vai nos massagear, ela vai nos confrontar. Ela vai revelar o quão podre nós somos e nós éramos. Nós não somos hoje, porque hoje nós somos lavados pelo sangue do Cordeiro. Mas ela vai nos mostrar o quão podre nós éramos sem a vida de Deus, né? Nós falamos também sobre o que mais? Vamos ver que o conhecimento, falamos sobre o conhecimento insuficiente. E nós vamos falar bastante sobre esse conhecimento insuficiente hoje, aqui, né? Então, quando nós lemos do versículo 21 ao versículo 23, nós entendemos o quê? Nós entendemos que o apóstolo Paulo, ele traça os passos pelos quais o mundo pagão descambou do conhecimento do Deus verdadeiro, ou seja, ele está mostrando os passos das pessoas pagãs que desconheceram o conhecimento do Deus verdadeiro e foram conduzidos a viver debaixo da idolatria, mas sem controle algum. Se há algo que nós vemos nesses 3 versículos, é o povo vivendo debaixo da idolatria. Eles conheceram a Deus. Não foi falta desse conhecimento, mas eles não glorificaram, eles não deram graças a Deus, eles se tornaram malucos, loucos, e mudaram a glória do nosso Deus incorruptível, semelhante à imagem do homem corruptível, e a Bíblia diz como ave, como quadrúpedes e como répteis. Meu Deus, eles saíram de um lugar de verdade, de um fundamento sólido, para viver debaixo da idolatria, e a idolatria tem como consequência a feitiçaria, feitiçaria tem como consequência a prostituição, e a prostituição a promiscuidade. Vocês estão vendo que é um abismo que atrai outro abismo? É assim, brrr. Por isso que Jesus disse que é um buraco, é um abismo que atrai outro abismo, não tem fim. E é isso que o Paulo está ministrando ao povo romano, aquela cultura pagã, onde eles tinham como cultura adorar muitos deuses. E Paulo vai no meio desse fervo todo e ministrar acerca desse evangelho. E para nós entendermos um pouquinho mais acerca dessa idolatria degradada, sem controle algum, nós precisamos analisar alguns pontos aqui. E o primeiro ponto que nós precisamos analisar é o conhecimento suficiente, que está aqui no versículo 21. Porquanto, tendo conhecido a Deus, não glorificaram como Deus. Eles tinham o conhecimento suficiente. Então nós entendemos que o problema humano, e principalmente aqui que Paulo está nos mostrando, nos relatando em Roma, não é a ausência do conhecimento de Deus, mas é a negação de Deus.
Pergunto, quantas vezes por dia nós negamos a Deus, tendo esse conhecimento de que Ele é de fato nosso Deus e Pai? Porque nós não somos diferentes. Nós estamos nesse processo. Por isso que nós precisamos clamar por sabedoria, por conhecimento e muito mais, revelação que vem do alto. Que é por meio dessa revelação que nós não vamos viver como o povo de Roma, negando a Deus todos os dias. Então o problema humano lá de Roma não era a ausência do conhecimento de Deus, mas era a negação de Deus. Eles negaram a Deus. O homem, ele possui suficiente conhecimento dessa verdade. Eles possuíam o conhecimento suficiente, mas eles estavam sempre tentando abafar essa verdade. Sempre tentando abafar. Ou seja, eles tinham conhecimento suficiente, mas sufocavam esse conhecimento. Pergunto então, qual que é o problema do homem, do ser humano? Qual seria então esse grande problema? Qual é o nosso maior problema, irmãos? Como filhos de Deus, como servos, como criaturas de Deus. Analisando esse texto que o apóstolo Paulo ministrou nesses 3 versículos, nós podemos entender claramente que o maior e o grande problema da humanidade é o homem querer tirar Deus do seu caminho. É o ser humano eliminar Deus do seu pensamento. É o ser humano banir Deus da sua vida. Esse é o grande problema, irmãos. Não há vida sem a vida verdadeira. E aí entra a videira verdadeira, para o outro dia, deixar com a pastora Kelly. Ela estava me ministrando acerca da videira verdadeira. Se vocês quiserem ouvi-la depois, é só colar ali. Por que Jesus fala que Ele é a videira verdadeira? Depois vocês vão ali, ela vai dar um spoiler. Então não há vida verdadeira. Não há vida fora da vida verdadeira, perdão. Então o nosso grande problema, nós que nascemos de novo, nós que fomos regenerados, reconciliados, justificados, nós que cremos em Cristo Jesus, qual é o nosso grande problema? Viver como a igreja de Gálatas viveu. E querer eliminar Deus da nossa vida, do centro da nossa vida, para colocar qualquer outra coisa, menos Deus. Irmãos, qualquer coisa é qualquer coisa mesmo. Tem pessoas que qualquer coisa tira a centralidade de Deus da vida delas. Né? E quando eu falo qualquer coisa, é qualquer coisa, da mais pequena à maior. Por isso que nós precisamos entender que o nosso grande problema consiste em viver uma vida fora dos caminhos do Senhor. Por isso que Jesus disse: eu sou o caminho, eu sou a verdade, eu sou a vida. Por mais que nós queiramos e decidimos viver uma vida sem Deus, nós podemos obter todo o sucesso humano e natural aqui sem Deus, tranquilo. Basta nós trabalharmos, basta nós estudarmos, basta nós nos dedicarmos naquilo que é natural. Mas a questão é, o que é sucesso para Deus? Será que sucesso para Deus é nós vivermos uma vida e adquirirmos e juntarmos muito dinheiro? Deixo bem claro que o dinheiro não é um problema e nunca foi. Desde que o dinheiro te sirva, porque Paulo vai dizer que a raiz de todo mal é o amor ao dinheiro, está lá em Timóteo. Então o grande problema não é nós ganharmos muito dinheiro aqui na terra, o grande problema é nós ganharmos muito dinheiro sem a vida de Deus, porque aí nós vamos nos tornar escravos do dinheiro, escravos do trabalho, escravos do serviço, e nós vamos ter tempo para tudo, menos para Deus. Por quê? Porque Ele não vai ser prioridade na minha e na sua vida. E isso vai acontecer com qualquer um, seja pastor, seja membro, seja visitante, seja quem for. Irmãos, se nós não estivermos conectados, atentos à palavra, a uma vida diária com Deus, nós vamos ser seduzidos pelo nosso coração, porque o nosso coração é enganoso.
O nosso coração vai dizer, vamos conseguir mais, se esforce um pouquinho mais, que você vai batalhar, e você vai conquistar, e você vai ganhar mais. E o problema não está em ganhar mais, eu volto a repetir. O problema está em viver uma vida com muita coisa desse mundo, sem o principal, que é a vida eterna, que é a vida de Deus, que é a vida do Filho do Deus vivo. Amém? Glória a Deus, vocês estão com cara de assustado, até eu fiquei assustado agora. Vocês estão todos concentrados, isso é muito bom. Isso é muito bom. Eu tenho conversado aqui bastante com o pastor Guilherme, com a pastora Adri, e eu sempre falo, irmãos, como é lindo de ver essa fome, essa sede da igreja aqui. Porque as pessoas estão sempre conectadas, elas estão ali atentas. Se alguém vier aqui encher linguiça, vai passar vergonha. Vai passar vergonha. Se vier um aventureiro, uma aventureira aqui e encher linguiça, vai passar vergonha. Porque nós estamos sendo alimentados com um verdadeiro alimento sólido. E nós não vamos querer a baboseira, a história da carochinha, a não ser a vida de Cristo, o evangelho verdadeiro. Mesmo que isso nos custe a nossa vida. Viver esse evangelho vai custar tudo. Tudo, que é isso que Deus quer de nós, o nosso tudo. Deus não quer você quarta e domingo aqui. Deus quer você, o teu tudo. Deus quer você por completo. Não adianta nós estarmos quarta e domingo aqui, o restante dos outros dias longe e afastado, distante da vida e da presença dEle. Lembrando, irmãos, terça tem Muay Thai e Jiu-Jitsu, quarta tem estudo, quinta tem Jiu-Jitsu, sexta tem Muay Thai, sábado tem Muay Thai. Então, se você quiser fazer um devocional, é só você vir para a igreja todos os dias. Tem, sábado já está confirmado, sábado de manhã. Ah, não, sábado tem evento. Perdão, esse sábado não vai ter. Calma, irmãos, esse sábado não pode ter. Aí, Bers, cortaram o nosso barato. Mas é o seguinte, irmãos, eu vou dizer uma coisa para vocês. Pastor, eu não tenho tempo. Irmão, é só você vir à noite aqui que nós vamos fazer devocional todos os dias. Nós vamos ter o nosso tempo de qualidade todos os dias. Todos os dias nós temos aqui uma palavra fresca, uma palavra pontual. Presta atenção aqui, vamos prestar atenção no foco aqui, ó, que nós estamos falando aqui agora. Todos os dias, o que nós precisamos é deixar as nossas justificativas de lado e nos lançarmos no Senhor. Todos os dias, irmãos, nós precisamos. Então, simplesmente o grande problema está em nós banir Deus da nossa vida, eliminar Deus dos nossos pensamentos, tirar Deus do nosso caminho. Então Paulo, ele deixa muito bem claro nesse versículo 21, que o homem tem conhecimento suficiente de Deus para torná-lo indesculpável. Não tem mais desculpa para nós, irmãos. Nós que estamos aqui nesse momento, se alimentando dessa palavra sólida, desse estudo expositivo, que eu acho que toda a igreja deveria participar desse estudo expositivo, porque isso traz crescimento, maturidade, entendimento, sabedoria, recebemos a revelação do Pai, e nós não temos mais desculpa, nos torna indesculpável diante de Deus. Como que nós vamos dizer, Senhor, mas eu não te conhecia, antes eu te conhecia de ouvir falar? Deus vai dizer, não, sai daí, Jó, você não é mais Jó, não. Jó me conhecia de ouvir falar, vocês já me conhecem, por quem eu sou, pela revelação da palavra, que eu sou o verbo vivo, aquele que encarnou, que veio como homem na pessoa de Jesus Cristo, que passou aqui nessa terra por 3 anos e meio, que passou pelo processo da cruz, que nos ensinou, que discipulou, que subiu aos céus, que voltou, ficou 40 dias e subiu novamente. Simples, não temos mais desculpa. Então, o conhecimento nos torna indesculpáveis diante do Senhor. Esse é o primeiro ponto que nós vemos no versículo 21. No versículo 21 de Romanos capítulo 1, versículo 2.
Segundo ponto que nós vemos nesse texto, que está no versículo 21, na parte B. Rejeição constante. Rejeição constante. Qual que é o primeiro pecado que eles cometem? A Bíblia diz assim: tendo conhecido a Deus, não o glorificaram, nem deram graças. Ou seja, em princípio, o pecado humano é por omissão. Nós omitimos, literalmente, é o que Paulo está falando. O primeiro pecado do ser humano é omissão. Ou seja, um duplo não os acusa. Como assim? Primeiro, a Bíblia deixa claro que eles não glorificaram a Deus e não lhe deram graças. Eles omitiram a glória e a vida de Deus. Então, portanto, no começo, não está o dizer não. Eles não falaram o dizer não. Mas o não dizer, esse é o pecado. Não é porque eles falaram não, mas foi por eles não falarem. Esse é o pecado da omissão. Por se calarem, por não darem graças a Deus, por não glorificarem a Deus. Perceba, irmãos, quão importante é nós nos posicionarmos na palavra e no Senhor, porque todas as vezes que a humanidade rejeita a verdade, essa humanidade abraça a mentira no lugar dessa verdade. Ou seja, se nós não abraçarmos a verdade, nós abraçaremos a mentira e o engano. Se nós não abraçarmos a vida, nós vamos abraçar a morte. Nós não podemos ser omissos. Nós não podemos nos calar quando nós temos que falar. Nós não podemos ser omissos. Eu gosto de trazer esse exemplo, e o exemplo que eu quero trazer é do jovem rico. O jovem rico, ele simplesmente rejeitou essa gloriosa vida. Ele conhecia, ele tinha o conhecimento, ele sabia quem era Jesus, a ponto de chamar de mestre, e não só de mestre, mas bom mestre. Mas por ser amante das coisas dessa terra e amante de si mesmo, ele vira as costas triste, diz a palavra. Entristecido, ele simplesmente vira as costas e abandona o Senhor. Por quê? Porque ele amava as coisas deste mundo mais do que o próprio Deus. Porque amar a Deus é entregar o seu tudo a Ele. E quando Deus cobrou o seu tudo do jovem rico, ele simplesmente virou as costas e disse: não, você pode tirar tudo de mim, só não toca no que é meu. Ali eram as finanças, ali era o dinheiro. O Senhor diz: vende tudo que tu tens e dá aos pobres e vem e me segue. E você terá um tesouro verdadeiro. Ele foi seduzido pelo falso tesouro, pela moeda passageira. Tiago 4:1, eu ministrei domingo. Por que existem guerras e pelejas? Por causa das concupiscências do nosso coração, dos desejos do nosso coração, por causa de poder, por causa de grana, por causa de status. Então as pessoas estão se matando por nada. Por nada, literalmente nada. Então, nós precisamos entender que a ausência da verdade sempre assegura a presença do erro. A ausência da verdade vai segurar a presença do erro, seja qual área que for das nossas vidas. A ausência da verdade vai assegurar a presença do erro. Por isso que nós precisamos entender que o homem, o ser humano, ele rejeita conscientemente o conhecimento de Deus de duas formas, aqui nesse versículo 21. O ser humano, eles estão rejeitando o conhecimento de Deus consciente de duas formas. Quais são essas duas formas, pastor Tiago? Primeira forma, primeira maneira, primeiro ponto: deixando de glorificá-lo por quem Ele é. Todas as vezes que nós deixamos de glorificar a Deus por quem Ele é,
nós estamos conscientemente rejeitando o conhecimento de Deus. Por isso que, quando nós temos esse conhecimento de quem Ele é, nós não vamos vir aqui na igreja para pedir e barganhar, mas nós vamos vir aqui para ser edificados e ser abençoadores uns dos outros. Porque nós vamos entender que todos somos filhos e que todos portamos a vida dele, que todos somos escolhidos e gerados nele, e que agora Ele é suficiente para nós, e que agora nós fomos capacitados nele, e que agora nós não estamos aqui para mendigar ou para pedir, nós estamos aqui para contribuir. Contribuir no Evangelho com um abraço, com uma palavra, com um sorriso, com um louvor, com uma abertura, com tudo. Com a atenção, com o tempo, com o zelo, com a responsabilidade. Sabe, irmãos, isso muda, isso vira uma chave aqui dentro. Você diz, uau, então quer dizer que, pastor, eu não preciso pedir? Não, porque a Bíblia diz que Ele sabe o que nós precisamos. A palavra do Senhor diz que Ele sabe de tudo que nós precisamos. E inclusive Ele sabe o que nós precisamos de verdade, não segundo o nosso coração enganoso. Mateus capítulo 7. Isso, pastor, por favor, eu vou tomar um chima enquanto isso. Vou até ler Mateus capítulo 7. Estava esperando alguém falar alguma coisa para dar um gás aqui. Terminei. Sacanagem, irmão, vocês demoraram para me ajudar, hein? Depois nós vamos ter que botar na disciplina o pastor Guilherme. Mateus 7, 9. Fala, qual de vocês, se seu filho pedir pão, você lhe dará uma pedra? Ou se pedir um peixe, lhe dará uma cobra? Se vocês, apesar de serem maus, sabem dar boas coisas aos vossos filhos, quanto mais ao Pai de vocês, que está nos céus, dará coisas boas aos que lhe pedirem. Assim, em tudo façam aos outros o que vocês... Ali vai falar outra questão, né? Façam aos outros o que vocês querem que façam a vocês. Pois esta é a lei e os profetas. Glória a Deus. Então, nós precisamos entender que o Pai, Ele tem prazer em nos abençoar, em nos dar mimos, em nos dar presentes, porque nós precisamos entender que essa bênção de Deus, nós recebemos por graça e misericórdia e amor dEle. Por quê? Porque Ele é Pai, e Ele ama os seus filhos. O Pai nos ama, o Pai é amor. Então, todas as vezes que nós deixamos de glorificá-lo por quem Ele é, nós estamos conscientemente rejeitando o conhecimento de Deus. Por isso que uma igreja imatura nunca vai chegar a esse conhecimento maduro que a palavra nos ensina e nos exorta a nós atingirmos. Por que que a palavra nos ensina e nos exorta a nós chegarmos a esse conhecimento? Se não me falha a memória, Efésios capítulo de número 4, versículo de número 11 até o versículo 14. Alguém pode ler, por gentileza? Efésios capítulo de número 4, do versículo 11, Jean vai ler, do versículo 11 ao versículo 14 ou versículo 15, eu não lembro agora. Vamos ver aqui, Jean, por favor. E Ele designou alguns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas e outros para pastores e mestres. Segura aí, Jean. Quem designou? O Senhor, o Pai, juntamente com o Filho. Ele designou os ministérios, o pastoral, o evangelista, o apostólico, né, o de mestre. E a pergunta é, para qual objetivo? Para que propósito o Senhor edificou esses ministérios? Para a igreja. Pode continuar lendo, Jean. Com o fim de preparar os santos para a obra do ministério. Segura. O Senhor, Ele deu uns apóstolos,
pastores, evangelistas, mestres, e o que mais? Apóstolo, profetas, evangelistas, pastores e mestres, com o fim de aperfeiçoá-los para a obra do ministério. Eu chamo a sua atenção aqui agora. O Senhor está nos capacitando, a Bíblia diz que já nos capacitou, 2 Coríntios capítulo 3, se não me falha a memória, versículo 6 por ali, diz que Ele já nos capacitou para sermos ministros, não da letra, mas do Espírito, porque a letra mata, mas o Espírito vivifica. Então, Ele já nos capacitou, e o propósito de dar esses ministérios à igreja é para que a igreja seja efetiva na obra de Deus. Agora eu quero chamar a sua atenção e dizer algo glorioso. Nós não podemos fazer a obra de Deus da nossa maneira. Nós não fomos chamados para executar a obra de Deus do nosso jeito. Porque do nosso jeito tem o coração enganoso. Por isso que nós precisamos conhecer quem Ele é. Porque conhecendo quem Ele é, conhecendo a palavra, nós saberemos como nós devemos seguir nessa obra que Ele já preparou de antemão. E Ele já preparou essa obra? Já. Alguém pode ler Efésios 2:10? Continua, segura aí, Jean, depois você continua. Efésios 2:10. Pode ler, Jean. Efésios 2:10. Efésios 2:10. Efésios 2:10, tá. Efésios 2:10. E depois nós voltamos para Efésios 4:11. Porque somos criação de Deus realizada em Cristo Jesus. Segura. Quem é criação de Deus realizada em Cristo Jesus? Quem nasceu de novo. Quem se arrependeu dos seus pecados. Quem confessa Jesus Cristo como Senhor e Salvador da sua vida. Quem entrega o seu coração verdadeiramente a Ele. Então nós somos criaturas. Esqueci que falou a Bíblia ali. Criação de Deus realizada em Cristo Jesus. Criação de Deus realizadas em Cristo Jesus. Continua agora. Para quê? Para fazermos boas obras, as quais Deus preparou de antemão para que nós a praticássemos. Uau! Para que nós possamos praticar as obras que Deus já realizou de antemão, de antes de nós sermos gerados. Então as obras do Senhor já estão prontas, nós precisamos então saber o desenho original. Como que Deus quer que nós trabalhamos aqui hoje? Como que Deus quer que nós trabalhamos nesses dias? De que maneira que o Senhor está nos chamando? São perguntas que nós precisamos fazer em nossas orações. Sabe, não dá para a gente só chegar no nosso quarto e, Senhor, eu quero, me dá, eu quero esse, eu quero... Não, Senhor, como que o Senhor quer que eu me mova nesse tempo? De que maneira que eu preciso trabalhar, Senhor, na Tua obra nesse tempo? O Senhor me colocou aqui nesse ministério para qual propósito? Me ensina a me mover segundo a Tua vontade, a Tua obra que o Senhor preparou antes mesmo de eu nascer. E aí, irmão, nós vamos ser efetivos. Nós vamos ser aprovados, obreiros aprovados. Aí nós vamos ser os obreiros aprovados, que não tem do que se envergonhar, que manejam bem a palavra da verdade e de justiça. É isso, irmãos, é para isso que nós estamos aqui. E isso não é para todo mundo, é para quem deseja. Porque o Evangelho vai nos confrontar, vai nos lapidar. Nós somos diamantes preciosos nas mãos do Senhor, que precisam ser lapidados, que precisam passar pelo processo de lapidação. Tesouro, aonde o verdadeiro tesouro, o grande tesouro, habita. Continua, Jean, Efésios 4:11, por favor. E ele designou alguns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas e outros para pastores e mestres, com o fim de preparar os santos para a obra do ministério, para que o corpo de Cristo seja edificado, até que todos alcancemos a unidade da fé e do conhecimento do Filho de Deus e cheguemos à maturidade, atingindo a medida da plenitude de Cristo. O propósito é que não sejamos mais como crianças, levados de um lado para o outro pelas ondas, nem jogados para cá e para lá por todo o vento de doutrina, e pela astúcia e esperteza de homens que induzem ao erro. Antes, seguindo a verdade em amor, cresçamos em tudo naquele que é a cabeça, Cristo. Uau! Vocês estão entendendo como a palavra é poderosa?
Então Deus nos chama para o ministério querendo o nosso aperfeiçoamento. E para nós sermos aperfeiçoados, nós precisamos ser confrontados. Sim ou não? No nosso trabalho, para nós crescermos, quando a gente faz alguma coisinha errada lá, a gente não é aperfeiçoado, a gente não é confrontado. Ninguém gosta de ser confrontado. Mas o confronto é necessário. E esse confronto da palavra de Deus é um confronto diferente. Não é igual ao confronto humano. É um confronto que exala amor, que transborda o amor de Deus. Né? E ele diz assim, para que todos nós cheguemos na unidade da fé, no conhecimento do Filho de Deus. Então nós estamos aqui para sermos aperfeiçoados no ministério, para chegarmos na unidade, no crescimento de fé, para conhecermos verdadeiramente quem é Jesus Cristo. Para quê? Para o versículo 14, para que nós não sejamos mais meninos inconstantes, levados em roda por todo o vento de doutrina. Por isso nós precisamos criar raiz em Cristo Jesus. Em Cristo Jesus. Amém? Então, todas as vezes que nós deixamos de glorificá-lo por quem Ele é, nós rejeitamos conscientemente o conhecimento de Deus. Essa é a primeira forma. Né? Ou seja, o homem, a humanidade, deveria olhar para a natureza e ver na natureza o quê? A glória de Deus. Alguém pode ler Salmos 19, 1 e 2? Quem vai ler, levanta a mão e pega o microfone, por favor. Cri, 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 cri. Não dói, não dá choque. 19, 1 e 2. Salmos, capítulo 19, verso 1 e 2. Isto. Os céus declaram a glória de Deus. O firmamento proclama a obra das suas mãos. Um dia fala disso a outro dia. Uma noite o revela a outra noite. Uau! Então nós precisamos entender que o homem deveria olhar para a natureza e ver nela a glória de Deus. Porque é como o Ivan acabou de ler, os céus declaram a glória de Deus. E o firmamento anunciam as obras das suas mãos. Nós precisamos entender que deixar de reconhecer os atributos invisíveis de Deus, o seu eterno poder, a sua divindade nas obras da criação, é privar Deus da sua própria glória. Por isso que nós precisamos reconhecer esses atributos invisíveis. Os céus declaram a glória de Deus. E nós, filhos de Deus, o que é que nós temos declarado? Nós precisamos declarar essa glória de Deus. Atribuir a criação ao acaso é despojar Deus de sua majestade. Nós precisamos entender que a criação não foi feita, não foi do acaso, não foi do nada, não foi de um Big Bang, não foi de uma explosão. Não, a criação foi simplesmente, minuciosamente criada pela perfeição de Deus. Deus, na sua perfeição, Ele criou tudo e todos. Então, nós precisamos entender que, quando os povos pagãos, sejam nos grandes centros urbanos, ou sejam nas selvas mais remotas e distintas que existem, elas dão glória aos seus ídolos, elas não fazem isso de forma inocente. Elas não fazem isso de forma inocente. Por quê? Porque os céus declaram a glória de Deus. A natureza revela a glória de Deus. O firmamento anuncia as obras da sua mão. Então nós precisamos entender que isso se trata de uma rebelião deliberada. Uma rebelião. Que foi isso que aconteceu lá no céu. Quando Lúcifer, o anjo de luz, foi expulso do céu e se transformou em Satanás. Segundo ponto, segunda característica, que nós rejeitamos conscientemente o conhecimento de Deus, quando nós deixamos de agradecer pelo que fez.
O que Deus fez? Isso nós já estamos batendo nessa tecla e nós vamos sempre bater nessa tecla. Deus nos resgatou da morte, Deus nos resgatou do pecado, Jesus removeu de nós a ira de Deus, nos deu vida. Então, só por esses motivos e características nós já deveríamos, ser gratos, é o chimarrão. Nós já deveríamos ser gratos. Gratidão a Deus. Por quê? Por não estar sendo governado pelo governo da morte e das trevas. Pronto, acabou. Esse é o maior motivo. Por não viver mais debaixo do governo do pecado. Pronto, acabou. Por não estar debaixo da ira de Deus. Pronto, acabou. Porque debaixo da ira de Deus, irmãos, é juízo, é inferno eterno. Céu e inferno. Justiça de Deus, juízo de Deus. Haverá um dia que todos nós vamos passar pelo juízo de Deus. Então, nós glorificamos a Deus por quem Ele é e damos graças a Deus por aquilo que Ele fez. A criatura deixa de ser grata para ser ingrata, que é o que eles fizeram aqui em Romanos capítulo 1, versículo 21, 22 e 23. Deus deu ao homem vida, saúde, pão, estações e tudo mais. Contudo, a resposta do homem a todo esse bem é uma consciente e deliberada ingratidão. Uma vez, acho que foi, não sei quem postou, acho que era uma psicóloga, né, que ela fala acerca de como que vocês acordam. Se você ganhasse R$1 milhão, como que você acordaria? E aí outra moça fala, meu Deus, eu ia estar feliz, eu ia viajar, eu ia estar contente, eu ia estar isso. Pois é, todo dia você tem o dom da vida. E por que você acorda amargurada, triste, murmurando? O dom da vida, irmãos, é o dom mais precioso que nós recebemos, o dom da vida. Ele nos deu a vida dele, isso é glorioso, né? Então, qual que é a razão dessa rejeição consciente que a igreja de Romanos, o povo de Romanos estava vivendo? Qual era a razão dessa rejeição consciente? Perceba que tudo começa onde? Na nossa mente. Os homens se tornaram nulos, loucos, malucos em seus próprios raciocínios, é o que diz o versículo 22. Vamos ler aqui o versículo 22 de Romanos. Romanos, capítulo 1, versículo 22. Diz assim, dizendo-se sábios, tornaram-se loucos. O homem começou a pensar e tirou Deus como referência do seu pensamento. E ele se achava sábio. O homem começou a refletir e tirou Deus como fonte de todo o bem. O homem começou a criar as suas próprias hipóteses e muitas filosofias foram inventadas. Ou seja, o homem tirou-se o centro e a medida de todas as coisas, onde não havia mais espaço para Deus. O homem tornou-se o centro e a medida de todas as coisas, e agora não havia mais espaço para Deus. Filipenses vai falar isso, eu já falei bastante vezes aqui, Filipenses 3, 18 e 19, aqueles que são amantes do seu próprio umbigo, amantes de si mesmo, são os loucos que a Bíblia chama. A Bíblia diz que esses que se amam a ponto de excluir Deus da sua vida, do seu caminho, da sua mente, do seu coração, do seu pensamento, esses são os inimigos da cruz. Esses são os inimigos da cruz. É o que Paulo chama, vamos ler lá em Filipenses, abra comigo. Filipenses, capítulo de número 3, versículo de número 18. Vamos ler desde o 17, para nós entendermos o contexto? Filipenses, capítulo de número 3 e versículo 17. Vai falar assim, Paulo falando à igreja de Filipos. Sede também meus imitadores, irmãos,
E tende cuidado, segundo o exemplo que tende em nós, pelo que assim andam. Porque muitos, dos quais muitas vezes vos disse, e agora também digo, chorando, que eles são inimigos da cruz de Cristo. E quais são as consequências dos inimigos da cruz de Cristo? Ele diz assim: cujo fim é a perdição, cujo Deus é o seu ventre, cuja glória é para a confusão deles, que só pensam nas coisas terrenas. Uma característica de uma pessoa que está num processo e que precisa de fato ser edificado, crescer na vida, são pessoas que só vivem pensando e falando do natural, onde as preocupações são somente do natural. Entendo? Não anulamos essas responsabilidades naturais, e sim zelamos por elas. Mas a nossa preocupação maior deve ser pelas coisas celestiais e eternas. Aqui é passageiro. Eu sempre falo, eu não sei quanto tempo eu vou estar vivo, não sei quantos anos de vida eu vou ter, mais 50, mais 60, mais um ano, mais 10, mais 3 meses, não sei, Deus é quem sabe. Mas o tempo em que eu estiver aqui, eu quero aproveitar o máximo para crescer na vida de Cristo. E que vocês cresçam também. Porque se um dia um líder partir e a igreja fechar e parar, é porque esse líder foi um fracassado na sua liderança. Quando uma igreja depende de um homem para ter continuidade ou para viver esse evangelho, nós podemos ver um fracasso aí. Por quê? Porque o dia que eu não estiver mais aqui e eu partir, vocês vão seguir. Porque vocês já foram capacitados pelo Senhor. Vocês vão ter que dar continuidade. Porque a igreja não é minha, do pastor Tiago, a igreja é do Senhor. E todos nós fazemos parte. Então essa igreja, ela precisa crescer e amadurecer. Por isso que temos pressa. Porque não sabemos quanto tempo vamos viver aqui. Por isso temos pressa. Deus que abençoe que eu viva muitos e muitos anos. Eu sempre falo que eu tenho 10 anos de lambuja, né? 10 anos mais novo, aquela coisa. Deus, né? Tá ligado, né, pai? Vamos ver, né? Vamos ver, Deus é que sabe. A gente brinca, mas é Deus é que sabe. Vai orando, porque a família da varoa aqui é o seguinte, irmão. Eles vão longe. É centenários, cara. Eles são centenários. Vou ter que trocar uma ideia com a mãe aí, como é que é a família aqui. Eu não sei não, hein. Aí eu tô lascado. Vamos lá, vamos terminar nosso estudo. Então o grande problema é que o homem tornou-se o centro e a medida de todas as coisas, não tendo mais espaço para Deus. Esse é o resultado, né? O resultado é que nesse vazio de Deus, o raciocínio do homem se torna nulo. Vazio, sem valor nenhum, nulo. O resultado de tirar Deus, de não ter espaço para Deus em nossas vidas, de fato, é que o nosso raciocínio se torna vazio. Doidos. Paulo vai falar isso em Gálatas, capítulo 3. Vamos ver qual que é o versículo. Gálatas, capítulo de número 3. E o versículo, vamos ver. Não lembro, irmãos. Mas enfim, está na Bíblia, depois vocês estudam. Me deu um branco agora. Não lembro se é o capítulo 3 também. Mas enfim, que nossa vida possa entender e compreender, que a nossa mente possa compreender a importância de nós termos, sim, como centro da nossa vida, ao Senhor Jesus Cristo e ao nosso Deus e Pai. Amém? Coloque-se de pé, vamos orar em nome de Jesus. Pastora Kelly, vem orar por gentileza. Glória a Deus.
Senhor, nós oramos a Ti nessa noite. Clamamos a Ti, ó Pai, para que possamos receber a revelação celestial, para que possamos enxergar aquilo que o Senhor enxerga, para que possamos de fato, Senhor, fazer aquilo que de verdade fomos criados para executar neste tempo. Não queremos perder tempo, não queremos olhar para as coisas ao nosso redor, viver como seres humanos naturais aqui nessa terra, porque nós somos seres celestiais que possuímos um corpo de carne e uma alma que deve ser governada pelo Teu Espírito. Ainda que não venhamos entender neste momento, neste dia, a totalidade da responsabilidade que está sobre cada um de nós, ainda mesmo assim, Senhor, queremos nos submeter ao Teu governo. Queremos nos submeter, Senhor, à Tua obediência. Porque sabemos, ó Deus, que fora de Ti não há vida. Sabemos, ó Deus, que fora de Ti, Senhor, não há alimento que supra aquilo que está de vazio dentro de cada um de nós. Porque só é preenchido pela Tua vida, que necessita crescer em cada um de nós, até chegar a ser evidente, ao ponto de que a pessoa que nos olhe não entenda o que está acontecendo, mas ela veja e ela sinta algo diferente. E nós sabemos que é a Tua vida crescendo dentro de nós. Declaramos, Senhor, vida, Pai, sobre essas palavras que foram ministradas nessa noite. Que o Teu Espírito Santo organize elas dentro de nós, para que a nossa mente seja alinhada ao pleno conhecimento dessa verdade. E que possamos chegar à estatura de varões perfeitos. À medida que caminhamos nessa verdade, ó Pai, possamos expressar a cada dia mais a Tua vida, em nome de Jesus Cristo. E que possamos entender, ó Pai, que não é quem chega primeiro, mas é uma questão de unidade. E que aqueles que estão lá na frente possam ter a humildade de olhar para trás e ministrar a Tua vida, porque entendemos que somos um corpo andando nessa terra e não somos indivíduos soltos por aí, mas fazemos parte de um propósito maior, unidos junto pelo mesmo propósito. Aleluia. Te glorificamos, ó Pai, em nome de Jesus. Amém?